Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende de onde você estiver assistindo esse vídeo do canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. É mais uma história real que ocorreu numa cidade aí do Vale do Paraíba. Já contei ontem uma dessa mesma cidade. Infelizmente, esse episódio de violência, esses dois episódios de violência ocorreram no mesmo ano. É uma cidade bem pequenininha que fica na beirada do Rio Paraíba, tem uma linha do trem, linha férrea, passa no centro dela e ela fica entre uma cidade até grande para o Vale Histórico, né, para o Vale do Paraíba Histórico, e uma menor às margens da rodovia Presidente Dutra. Tem tempo que a violência começa a aumentar nas cidades, né? Certos tipos de crimes começam a ocorrer. E muitas vezes a pessoa pensa assim, né? Pessoal, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com política, não tem nada, não estou também falando mal da vítima, não tem nada a ver, a vítima morreu, em minha opinião, inocente e não deveria ter acontecido, que tivesse acontecido do outro lado, como vocês vão ver a história, não com a vítima, né? E nem do outro lado, o correto era que tivesse a polícia, tivesse prendido, mas se tivesse que perdesse um outro lado, não a vítima, né? Mas infelizmente nesse caso a vítima perdeu. Então pessoal, a gente comenta, né? Às vezes um gosta de arma, outro não. Digamos assim, cada um tem sua opinião. Não vou expressar a minha opinião que se eu gosto ou não. A gente viveu isso daí, às vezes no caso você pode até trabalhar com uma arma, ter a sua função, porque você foi preparado, foi qualificado para aquilo ali. E se você for uma pessoa que preste atenção nas aulas que você tem no dia a dia, você vai aprender o que eu estou falando. E às vezes você vai viver a vida toda na graça de Deus e nunca precisar fazer uso de uma arma aí, né? Primeiramente a gente tem que pedir a Deus, Jesus Cristo, para afastar as pessoas ruins do nosso caminho, da nossa vida, para que a gente possa ter paz e tranquilidade, né? É a melhor coisa que tem. Mas o fato que eu estava falando de ter arma, não ter, eu, eu acho que isso vem do cidadão, depende se ele tem condições ou não, se ele pode ou não, ele tem que saber as consequências, né? Teve aí o presidente passado que facilitou isso daí através de um decreto, né? E esse decreto foi logo mudado com o presidente atual, né, que se diz desarmamentista, né, se diz, né, digamos assim. Então não vou expressar minha opinião política. Diria assim que eu sou a favor do projeto do outro, mas essa é a minha opinião. Só que eu acho que aí dentro disso tem que ter um contexto, tem que averiguar, ver se o cidadão tem condições de ter aquela arma. Porque ter uma arma ou não ter, né, legalizado ou não, as pessoas, muita gente, há inúmeras armas não legalizadas, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? É fato. Mas às vezes eu quero chegar no vídeo e falar sobre o ocorrido, que às vezes você tem que, sim, estar preparado, ter um curso, conversar com as pessoas e observar para que isso que ocorreu há muitos anos atrás nessa cidadezinha aí não ocorra, né? Porque são inúmeros acidentes, incidentes e inúmeros uso de forma errada na qual a pessoa acabou falecendo com uma arma na mão. Quando isso ocorreu, não existia tanta essa proibição, era tudo mais tranquilo, era a lei antiga, foi nos anos 90. E essa pessoa ele sofreu um assalto, não um assalto, né? Porque assalto é quando te aponta uma arma, é roubo mediante o uso de violência, né? Que é roubo, nem assalto, né? Diz assalto no dito popular, né? Mas quando falar assalto foi isso, o roubo
com uso de violência ou ameaça. O furto é quando a pessoa chega ali e pega e vai embora. E foi o que aconteceu. Algumas pessoas foram até a casa desse homem na luz do dia e furtaram sua Brasília. Brasília naquela época era um carro caro, um carro importante, e as pessoas não tinham muito seguro. E ele tinha coragem, acordou com aquele barulho e saiu com sua arma, um revólver 32, foi o que eu vi no jornal na época, efetuando disparo contra a Brasília. Ele efetuando os disparos na intenção de atingir os miliantes que estavam ali e pegar seu carro, que ele achou um desaforo, dormindo e tal, ou que eles largassem e corressem. Só que eles deram uma ré, o motorista deu uma ré nesse carro, nessa Brasília, parece que tinha 4 pessoas dentro, e alguns, um ou alguns começaram a efetuar disparo contra ele, né? Provavelmente com uma arma melhor, né? Disseram que metralharam a casa. Não acredito que fosse uma metralhadora, não, mas talvez já uma pistola, sei lá, um rifle. E alguns desses disparos atingiram seu tórax e ele acabou indo a óbito, né? Atingiu aqui. E ele disparou todos os tiros com um revólver 32. Não que a arma é ruim, mas não conseguiu acertar ninguém. Atirou a esmo, como diz, né? Ele perdeu sua vida, eles foram embora com essa Brasília e na época saiu no jornal que a perícia encontrou as panelas com sinal de bala. E até hoje, já deve fazer uns 30 anos isso nunca foi elucidado, resolvido. Aí se arquivou, né? Porque antigamente tinha um problema também que não tinha muitas câmeras, né? Hoje os secretários de segurança, os prefeitos, se eles quiserem pôr câmeras nas cidades, consegue se resolver muito crime, muita coisa, porque tem a imagem e aí a polícia investigativa vai juntar a imagem, a hora que o carro saiu. Hoje as rodovias importantes como Viadutra, Dom Pedro e essas outras por aí possuem câmeras também, que já resolveram alguns casos de crime aí, quando há aí uma investigação precisa, minuciosa, né, no caso. Nesse caso, na época, nem tinha como fazer, porque não tinha essa tecnologia aí. Tinha, mas era muito caro. Mas é isso daí. Então, moral da história, às vezes, ter a arma e também agir por emoção, você vai acabar se complicando. Você pode se complicar com a justiça, pode acontecer o pior, você pode perder sua vida. Então, temos que tomar muito cuidado com arma, emoção e os ocorridos normais da vida aí, né, pessoal? Então essa é a história do vídeo de hoje. Obrigado a você que teve paciência para assistir esses 8 minutos e 35 segundos. Que Deus nos abençoe e que fatos como esse aconteça cada vez menos e o melhor nem aconteça, né? Que o nosso bom Jesus nos abençoe no nosso dia a dia aí.